2008, aconteceu algo na Croácia. Um prédio que há muito tempo havia sido construído iria passar por uma reforma. Uma reforma que iria quase destruí-lo de maneira completa. E quando eles chegaram àquele prédio que já estava há algum tempo abandonado, eles descobriram um apartamento fechado em seu subsolo e decidiram então arrombar aquela porta. Quando eles arrombaram, havia ali um corpo de Edviga Holik. Ele estava ali daquela forma por 42 anos. Não era uma casa distante, mas era um prédio de frente uma praça. Não era uma pessoa que ninguém conhecia. Tinha uma irmã e era de uma comunidade religiosa, que eu não vou aqui citar o nome. Mas a verdade é que durante 42 anos, ninguém sentiu a sua falta. Pode ser que as cartas se avolumaram, e é interessante que quando eles arrombam aquela porta, ela está sentada, existe uma xícara em sua mão, ela está de frente a uma TV antiga. Na exumação do corpo, descobriram que possivelmente ela tenha morrido de causas naturais, embora o estado avançado de mumificação tenha impedido a determinação exata de sua morte. Quando eu li essa notícia há algum tempo, eu fiquei pensando, puxa vida, o quão triste é viver sozinho. E que bom que você está aqui, porque se você está aqui é porque você não está sozinho. Então, feliz sábado. Agradeça a Deus pelas pessoas que estão em volta de você. Mas pode ser que você tenha entrado aqui e pode ser que eu esteja falando para alguém que está se sentindo só. Pode ser que você que está me assistindo, não sei aonde, esteja se sentindo só. E a onda de solidão que invade os lares aumentam a cada dia. Bem, depois desse caso eu fui estudar outros, eu descobri que é bem normal encontrarem pessoas mortas, até mesmo quando existem reclamação. Aconteceu agora há pouco tempo na Inglaterra, uma reclamação de um forte odor. Os guardas chegaram até ir naquele apartamento, mas pensaram que alguém tinha esquecido ali um animal, viraram as costas e foram embora. E depois de 6 anos, apartamento, encontra-se mais um corpo. Pessoas que vão se isolando. Pessoas que vão saindo de um ambiente que acolhe. Pessoas que não vão sendo lembradas. Cartas que não vão sendo respondidas. Telefonemas que não são feitos. Fama, fortuna, poder. Parece que esses nomes que às vezes enchem a nossa mente, o nosso coração. E me parece também a essência do sonho americano. E não é só o sonho americano. Todas as partes do mundo as pessoas estão buscando fama, fortuna, poder. Alguns até dizem um lugar ao sol, não importa a que custo.
nessa mentalidade de alcançar, de querer, de poder, algo se transformou em uma síndrome. E essa é a síndrome do individualismo. É a síndrome da cultura do eu. De repente acompanhada pela síndrome da competição, onde eu preciso chegar, eu preciso estar, eu preciso possuir. E é interessante porque parte dessa mentalidade é injetada em nossas veias desde criança. Quem nunca, de repente, ao olhar os seus filhos, ou você mesmo, não chegou em um lugar e olhando para o seu irmão ou para os seus amiguinhos, você disse assim: eu vou chegar primeiro. Ou aquela frase que eu não sei muito bem o que significa, mas diz assim: quem chegar por último é o quê? É a mulher do padre. Porque nós queremos estar lá, nós queremos ser os primeiros. Porque parece que se não estiver lá, eu não vou ser lembrado. E isso tem aumentado o número de pessoas solitárias. Isso tem aumentado o número de pessoas sozinhas. E isso tem desvalorizado o ser humano. Isso tem desvalorizado as pessoas. Isso tem feito com que, de repente, os nossos olhares sejam mais distantes. As preocupações da vida, as coisas que às vezes entram em nosso coração, às vezes fazem com que você esteja em uma sala cheia de pessoas e parece que a sua mente está distante. Às vezes eu me pego assim e sou acordado pela minha esposa. Onde você está? Bem, a situação ela se torna ainda mais grave quando nós vamos, infelizmente, exercendo essa individualidade, esse distanciamento em círculos mais íntimos. Porque queremos ser o número 1. E às vezes a competição vem para a família, vem para a igreja, e isto vai inibir um espírito de abnegação e serviço. Onde nós tiramos o olhar de nós mesmos para colocar esse mesmo olhar nos outros. Tiramos, de repente, o olhar de nós mesmos, do nosso conforto, daquilo que queremos, para colocar o olhar no outro. Bem, o título ou o tema do meu sermão nessa manhã é Uns aos Outros. Eu estava vendo essa palavra que é uma só no grego. E eu fui fazer uma pesquisa em relação a todos os textos do Novo Testamento que repete uns aos outros. Ela aparece 54 vezes no Novo Testamento. O termo do grego é alelos. A ênfase dessa palavra está em uma relação, em um relacionamento íntimo, profundo e fraterno. E eu estive observando todos esses textos e lendo todos eles, e se nós, de repente, pudéssemos colocar em prática 1/3 deles, o mundo teria um outro reavivamento. Amém? Se praticássemos, e eu trouxe alguns aqui, não nos julguemos mais uns aos outros, Romanos 14:13. Não mintais uns aos outros, Colossenses 3:9. Não falais mal uns dos outros, Tiago 4:11. Não vos queixeis uns dos outros, Tiago 5:9. Ameis uns aos outros, esse é o nosso texto que vamos usar como base. Ameis uns aos outros, João 13:34.
Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15, 7. Sede antes servos uns dos outros, Gálatas 5,13. Cooperem uns com os outros, 1 Coríntios 12, 25. Levai a carga uns dos outros, Gálatas 6, 2. Pode ser que de repente naquele círculo íntimo que cercava essa croata, que era uma enfermeira, se de repente as pessoas tivessem olhado um pouquinho mais para a Bíblia, e importado mais o que é uns com os outros, de repente alguém teria batido a porta, de repente alguém teria descoberto mais cedo, pode ser que ela teria tido a chance de ter um tratamento. Mas quando você vai ler o que as pessoas diziam a respeito desta croata, também diziam que ela era uma pessoa complicada, difícil. Às vezes ela se isolava, às vezes ela gritava, às vezes ela xingava. Isso fazia com que as pessoas se afastassem. Ellen White, ela diz o seguinte: a verdadeira santificação começa entre Deus e a alma, mas encontra plena expressão na comunidade. Até onde a indiferença do outro é desculpa para eu me acomodar no trono do meu egoísmo? Até onde um coração duro me afasta de orações sinceras, que são aquelas que me transformam? Quando nós olhamos para a Bíblia, o princípio de uns aos outros está totalmente enraizado ou misturado com a questão da comunidade. Então, Ellen White, ela diz, olha, se nós estamos em um processo de santificação que começa entre você e Deus, e esse foi o meu tema aqui há alguns sábados, porque nós estamos trabalhando com alguns princípios que são os fundamentos daquilo que vai mover essa igreja nos próximos meses. E tudo começa em uma relação que eu tenho com Deus. E naquela oportunidade eu dizia que é vida espiritual. E a vida espiritual é esforço. E eu dizia para vocês naquela oportunidade que a graça, ela não é contra o esforço, mas a graça, ela desmerece o mérito. Eu não tenho mérito, mas Cristo, Ele trabalha em mim para que eu possa me esforçar, e esse meu esforço é a atuação do Espírito Santo na minha vida. Então, quando eu paro, quando eu leio, quando eu adoro, sozinho, na minha casa, quando ninguém está vendo, eu estou entendendo que essa relação com Deus, ela é primordial, e ela me transforma, ela me inspira, ela me impulsiona a ser igual Ele é, a fazer na minha vida aqui cotidiana o que Ele fez. Então, a intensidade da minha vida espiritual me leva para um outro patamar de comprometimento com o céu. E isso faz com que as pessoas que estão orbitando à minha volta sejam afetadas pelo meu relacionamento com Deus. E afetadas de maneira positiva. Então, se de repente na sua lembrança, algumas pessoas têm sido afetadas pelo seu relacionamento com Deus, e elas sabem quem você é, elas sabem onde você frequenta, elas sabem que você tem a palavra de Deus como verdade, como guia, mas que de repente nessa tua retrospectiva aí, sentado ou em casa, nesse momento, de repente você percebe que você feriu alguém. E isso pode ser de maneira contundente e clara, nesse momento para você. Eu acredito que algum reparo tem que ser feito por parte da sua pessoa, que é detentora desse conhecimento. E o Espírito Santo está comunicando nesse instante ao seu coração. Porque essa santidade que vem dessa relação entre você e Deus, a sua maior expressão acontece dentro da comunidade. Então, quando nós olhamos todos estes textos, nós vamos entendendo que eles não estão aqui por acaso. E aí eu queria ler com vocês o livro de Filipenses, a carta de Filipenses. Se você puder, capítulo 2. Se você puder abrir a sua Bíblia. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, por favor. É importante você abrir a Bíblia, ler a Bíblia, folhear a Bíblia. É muito importante. O capítulo 2,
A igreja de Filipenses, na verdade a igreja de Filipos, né, onde os filipenses estavam ali, é uma história muito interessante. Uma mulher é a primeira que se converte na cidade de Filipos, que virou ali uma colônia, né, de Roma, e virou uma cidade importante. Era pequena, mas cresceu bastante. E a segunda família, de repente, que se converteu ali, é aquela família do carcereiro, prende o apóstolo Paulo, enfim, essa história está registrada, se eu não me engano, no capítulo 16 de Atos. E é interessante que, diante de tudo que o carcereiro faz, da maldade do seu coração, o apóstolo Paulo, mesmo com dores ali, ele não está sozinho, ele louva, ele adora, mas esse é um outro momento, é um outro sermão. Mas a verdade é que esses são meio que os primeiros conversos ali. E agora, alguns anos depois, o apóstolo Paulo escreve essa carta. Porque a igreja cresce, algumas circunstâncias, elas precisam ser alinhadas, alguns conselhos precisam ser dados. E aí, então, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, eu estou no versículo 1, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Algumas coisas já chegavam até o apóstolo Paulo a respeito de algumas circunstâncias que acabam de maneira quase que normal acompanhando o crescimento. Chega mais gente, chega mais pessoas, chegam mais famílias e acaba que vai crescendo. E alguns até dizem: olha, pastor, aqui nós, em várias igrejas que eu passei, aqui tem várias panelas, mas todas elas estão sem tampa, né? O que é uma bênção, ou seja, todos podem entrar, todos podem fazer parte. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, completai a minha alegria, tendo isto como ação, comunhão do Espírito, afeto e misericórdia. Isso vai aumentar a minha alegria, de ver que quando eu preguei aí, aumentou a igreja, mas aumentou o amor, aumentou a compaixão, aumentou o perdão. Ninguém está sozinhos. E é por esse motivo que ele diz: tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E eu me lembro, na minha infância, quando eu vim para a igreja, a minha mãe, e pode ser que você tenha passado por isso também. Ela queria ver as pessoas na minha casa. Eu acho que eu aprendi isso com ela. Ela queria ver as pessoas ali. Ela queria ver os irmãos lá da Candangolândia, aquela minha igrejinha, dentro da minha casa. E meu pai, ele não tinha aceitado essa mensagem. Isso é um problema. E minha mãe, parece que ela esperava. Meu pai, na época, ele era funcionário público do IBGE. E meu pai, ele viajava muito para alguns estudos a respeito da fauna, do cerrado, enfim. E minha mãe, ela aguardava o momento do meu pai viajar para marcar vigílias lá em casa. Era meu pai viajar e a vigília estava marcada. E algumas irmãs até sabiam, porque quando minha mãe falava: olha, a vigília tal dia lá em casa, aí elas diziam assim: o de Assis viajou. Então tem vigília. Eu me lembro que numa dessas vigílias, minha mãe era meio que um junta-lanche, né? Nós sabemos o que é isso. Cada um traz um pouquinho e enche a mesa ali de comida, porque onde tem crente tem comida. Porque a nossa história na eternidade também começa com comida, um grande banquete. Amém? Daqui a pouco tem comida aqui, amém? E aí o que acontece? No meio da vigília, meu pai viajava em um Toyota 4x4 a diesel. Aquele barulho daquele motor, até hoje é o mesmo. É um barulho forte. E quando meu pai encostou aquele Toyota, eu me lembro como se fosse hoje, os irmãos se entreolhando e dizendo: ei, deu ruim. Um homem chegou. E meu pai, quando abriu a porta, a sala estava cheia de crente. Inário na mão, Bíblia.
Aí ele voltou, pegou umas coisas que tinha no carro, acho que ele fez meio que por querer, e ele veio com aquelas malas nas costas, e batia na cabeça de um e no outro, e saiu lá na cozinha. Eu acho que quando ele saiu lá na cozinha, e ele olhou aquela mesa cheia de coisas, deve ter pensado, eu trabalhando para alimentar esse tanto de gente na minha casa. Mal sabia ele que cada um tinha trazido um pouquinho. Mas a verdade é que um irmão muito sábio, era o diretor daquele grupo chamado Joãozinho, e eu no meu 5º ano de ministério tive que fazer o funeral dele. Foi uma grande referência na minha caminhada cristã. O irmão Joãozinho olhou para todo mundo e falou assim: irmãos, a gente continua a vigília depois. Eles foram saindo. Quando nós olhamos, amados, para estas circunstâncias, e nós olhamos para este texto, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E eu olhando para a indiferença do meu pai, aquilo que ele fez aquela noite, e a maneira como esses irmãos, quando iam em outros momentos lá em casa, o tratavam, fez com que, de repente, ele fosse se aproximando mais, se tornando mais íntimo, mais próximo. Então, quando eu lembro dessa situação na minha vida, ele era totalmente diferente. Mas aquela história estava sendo construída para muitos anos mais tarde, ele ser batizado. Não existe desistência. Não quer receber, de repente tratou mal. Então aqui o apóstolo Paulo diz: olha, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E o versículo 3, ele faz uma exortação, ele diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Esse é o princípio da humildade. Porque se eu olho para alguém do corpo de Cristo e o vejo superior a mim mesmo, e ele me olha e me vê como superior a ele, todos nós estamos iguais. Iguais. Estão comigo? Iguais. É aquela situação que quando você começa a namorar e de repente está apaixonado, todos fazem: eu te amo mais. O que é que eu respondo? Hã? Responde o quê? Eu mais. Não sou eu, não é assim? Ou então aquela situação que nunca acaba: diga você, não você, não seja você. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, não tem que ver com partidarismo, com vanglória, mas por humildade. Considere aqueles que estão próximos a você, superior a você mesmo. Então, amados, de alguma maneira, a tua relação individual, vertical, profunda com o céu, com Deus, vai transformar a coletividade. O ambiente ele vai ser transformado. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está exortando essas pessoas ao amor fraternal e à humildade, para reconhecerem que nós aqui não somos ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo degrau. E o versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, sendo também cada qual o que é dos outros. Então, amados, o texto-chave, João 13:34, que eu já citei no início, de maneira prudente para Jesus diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Timothy Keller faleceu há alguns meses. Ele dizia assim: a unidade cristã é um drama
terreno com realidades celestiais. A unidade cristã é um grande desafio. A unidade cristã, eu posso dizer que é o maior desafio que nós temos. Mas ele é, de repente, um segundo passo. Depois que eu entendi que a minha relação com Deus, ela é prioritária, ela é primordial, ela não pode ser negociada. Então eu estou com Deus todos os dias, eu me entrego a Deus todos os dias, eu confesso os meus pecados a Deus todos os dias. Ele me aceita, Ele me perdoa, Ele me transforma. Mesmo quando eu atingi o coração dEle, mesmo quando eu fui mal, Ele faz assim. E quando eu percebo que Deus me trata exatamente assim, querendo o melhor de mim, a mesma coisa acontece na minha pessoa para com as outras. A mesma coisa. Então, de alguma maneira, esse drama terreno alcança realidades celestiais. Porque se nós formos olhar a questão coletiva do livro de Atos, os discípulos tiveram que passar 10 dias olhando uns para os outros, orando uns com os outros, se perdoando durante 10 dias, para que o grande poder do Espírito Santo pudesse ser derramado sobre eles. Colossenses 3,14, uns aos outros são um vínculo da perfeição. O amor que une a igreja em um só corpo. Então nós precisamos observar que a Bíblia traz alguns pilares dessa comunidade, eu quero dizer, santidade prática. E o primeiro elemento que eu já falei aqui, o apóstolo Paulo coloca ele aqui de maneira clara, com letras grandes, o primeiro elemento é a humildade. Dietrich Bonhoeffer, esse alemão, ele diz o seguinte: a humildade é a única base para a verdadeira comunidade. Humildade. Se eu quero unidade, eu preciso de humildade. Ele fala isso no livro Vida e Comunhão. Então o apóstolo Paulo, amados, ele vai tratar com essa igreja elementos que vão ecoando em toda a história cristã. Onde nós não estamos aqui por acaso, onde nós não somos ilhas, onde nós somos codependentes uns dos outros. Não importando de onde você veio, não importando o que você realizou no passado, ou quão indiferente você foi em algum momento da sua história. O apóstolo Paulo desejava que a igreja entendesse que uma ênfase exagerada no indivíduo iria destruir a unidade da igreja. Então, ele está aqui, de alguma maneira, mostrando o caminho. O nosso verdadeiro valor se origina em Deus, e não em nós mesmos. Então, o conselho que o apóstolo Paulo dá aos filipenses transcende os tempos, as épocas, e chega com a mesma força e com o mesmo impacto a todos nós. O apóstolo Paulo aqui, amados, ele está meio que comparando questão de estrutura. Porque os romanos, quando você olha para o império romano, eles tinham uma estrutura rígida. Em relação a status, em relação a poder, a sociedade romana, ela era extremamente fundamentada em divisão de classes. E a categoria social se baseava em elementos como riqueza, posição, liberdade e cidadania. No topo da sociedade romana, estava lá o imperador, sua família e os membros da classe do Senado ali romano. E também os proprietários de grandes terras. Abaixo dessa escala social, estavam o que eles chamavam de membros da ordem equestre, que eram empresários ricos e homens livres ricos, que também tinham autoestima.
Mas a grande maioria das pessoas estava na base dessa pirâmide. A classe trabalhadora, escravos, pobres, homens livres, escravos. Então, quanto mais alta a posição de alguém, mais honra lhe era conferida. É interessante que Jesus, ele, quando pisa os pés aqui, ele inverte completamente isso. Quando eu estive na Índia, isso é muito forte, muito poderoso. De maneira legal, o sistema de castas na Índia, ele não existe mais. Mas culturalmente, puxa, que desafio. E você vê claramente isso no dia a dia. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele está vendo que na cidade de Filipos, tem toda essa estrutura romana, mas essa estrutura romana de quanto mais alta a posição, mais honra e privilégio, isso não pode ser estabelecido dentro daquilo que Deus chama de igreja. Então, os membros das classes são diferentes, eles se vestiam de maneira diferentes e logo conseguia enxergar quem é quem naquele momento. Então, amados, a nossa lente, ela não deve estar nas construções sociais estabelecidas por impérios ou por poder nesse mundo, seja qual ele, ou país, ou império, qual ele for. Mas o nosso sistema, a nossa lente, é através da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia nos apela, nós somos chamados a amar, valorizar uns aos outros. Custe o que custar. Hebreus 13, versículo 13, exortai-vos mutuamente cada dia. Então, se nós formos analisar que o primeiro pilar dessa construção é a humildade vai gerar no nosso dia a dia palavras que edificam, palavras que exortam, palavras que constroem pessoas melhores. Discursos que contribuem com o crescimento espiritual dos outros. E John Piper, ele diz assim: as palavras são um veículo da graça, usá-las para edificar é um ato de santificação. E é interessante quando eu fui constatando o que alguns autores, alguns teólogos modernos dizem, com aquilo que de repente Ellen White diz, e com aquilo que a Bíblia fala de maneira tão clara, é algo maravilhoso. Porque tudo isso está ligado à santificação, e todos nós estamos nesse processo de santificação. Deus nos tornando melhores cada dia, e isto também vai aparecer em nossas palavras. As palavras de Cristo devem habitar ricamente em nós, para transformar o nosso falar. De repente, o terceiro pilar aqui, humildade, palavras que edificam, serviço prático. Eu queria usar Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. É difícil demais levar as cargas sozinho. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de gente na caminhada. Nós precisamos de gente que estão com suas mãos seguras nas nossas. Nós precisamos de gente que de repente já tenha até passado por esse caminho, tenha sofrido nesse caminho, mas de repente você passou por esse caminho, sofreu nesse caminho, foi apedrejado nesse caminho, para que o caminho de quem viesse atrás fosse mais fácil. Amém, irmão? Mais fácil. Eu não estou aqui de repente para que você tenha a mesma experiência que um dia eu tive, mas eu estou aqui para ser um facilitador, eu estou aqui para facilitar a tua experiência. Então, esse terceiro pilar seria o pilar de serviço prático do meu dia a dia. Eu estou me colocando à sua disposição, eu estou aqui para também carregar os seus fardos, levai as cargas uns dos outros. Donald McGavran, que é um
grande estudioso do crescimento de igreja, ele diz o seguinte: igrejas unidas em serviço são o maior testemunho ao mundo. Igrejas que estão unidas em serviço. Igrejas que, de repente, carregam os fardos uns dos outros. E esse dado, Ramon, que você falou aqui na sua ministração, ele é real. Porque as pessoas hoje olham para o nosso país, o Brasil, e elas dizem: o Brasil é o país que tem mais cristãos no mundo. Mas ele é o país mais corrupto. Mas ele é o país que mais avança em decadência moral e espiritual. Então a questão não é quantos cristãos tem, a questão é que diferença eles fazem. Estão entendendo? Estão comigo, sim ou não? Então a questão não é o meu nome, eu sou cristão, eu vou à igreja. A questão é, qual é a diferença que isso faz na minha vida? Qual que é a diferença que isso faz no meu dia a dia? Qual a diferença que isso faz no trato de alguém que de repente foi mal comigo no trânsito? Que diferença isso faz no trato de pessoas que eu estou me encontrando com elas dia a dia, no trabalho, no serviço? Essas pessoas me veem com uma extensão de Cristo, essas pessoas me veem com uma extensão do céu, essas pessoas me veem com esse uns aos outros, amando uns aos outros, carregando os fardos uns dos outros. Essas pessoas me veem assim. Pode ser que eu não atingi a plenitude, e pode ser que falte muito ainda, mas eu preciso me mover em ações práticas, em um serviço claro, onde tudo isso vai se materializando na vida das pessoas. Eu preciso ser honesto naquilo que eu estou propondo a realizar e a fazer aqui nesse mundo. Eu preciso ser honesto nos meus negócios. Eu preciso quitar as minhas dívidas, eu preciso fazer os meus pagamentos, eu preciso ser honesto naquilo que diz respeito a horas de trabalho, eu preciso ser honesto em tudo que eu faço. Afinal de contas, eu não estou fazendo simplesmente por dinheiro, pelo ganha-pão, por isso ou por aquilo. Eu estou fazendo o meu melhor, e eu estou sendo aqui uma extensão de Cristo, e isso não é só na igreja que acontece, isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece lá quando você está limpando as casas, quando você está na empresa, quando você está no jardim, quando você está no esporte, eu não sei, isso acontece todo o tempo. É uma extensão de Cristo, é a luz de Cristo que brilha em você, é essa luz que de alguma maneira vai impactando as pessoas que estão à sua volta e criando uma atmosfera celestial, que faz com que a sua influência, ela seja salvífica na vida de todos. É a preocupação do apóstolo Paulo. E Ellen White, ela diz: o serviço aos necessitados é tão sagrado quanto o culto a Deus. O quinto pilar, mas não o menos importante, né? Não é porque ele está em último aqui que de repente ele não seja importante, mas na verdade o quinto pilar, amados, é o perdão. É a graça que emerge em meio aos conflitos. Não somos perfeitos. Fomos criados de maneira diferente. Temos pessoas, uma diferente da outra aqui. Eu olho para vocês e eu fico pensando que é igual um dia eu assisti no Discovery Channel em casa com o Felipe. E ele me fez uma pergunta: papai, como que esse bando de porco-espinho entra na mesma toca e eles não se ferem? Todos nós temos os nossos espinhos. Eu não sou o melhor dos indivíduos, todos nós estamos em crescimento. E eu olhei para ele e falei assim: filho, eles devem se amar bastante. Pode ser que um momento ou outro tome uma cutucada ali, né? Você já tomou alguma? Quem nunca tomou, que atire a primeira pedra. Perdão. Perdão, amados, é algo que foi quebrado. Em algum momento, a circunstância desse mundo, a relação desse mundo com o céu, ela foi quebrada.
E o versículo mais lido na Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho único para vir aqui, para refazer a ponte. Ellen White fala, a ponte sobre o abismo, no livro Caminho a Cristo, para refazer a ponte, para que eu e você pudéssemos atravessar. Perdão é a reconstrução de relações que foram quebradas. Isso é comum no ser humano, mas é um apelo bíblico para mim e para você. Seja um reconstrutor. Que a graça em meio aos conflitos que vão surgir sempre, surgem na sua casa, na sua família, eles surgem. Mas que a graça possa emergir, possa nascer, mesmo em meio aos conflitos. E é por esse motivo que em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo diz: perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: perdoar é imitar a cruz, é onde a santidade se torna visível. Perdoar é imitar a cruz. Lembra daquele hino antigo, onde de repente tem tempo que você não canta, e ele diz assim: a cruz que me deu para eu levar. Conhecem? Como é mais? As dores, como é que é? Vem dor ou não vem? Tem cruz ou não tem? Mas o que é que diz depois? Não esconda em meu Jesus. Não esconda em meu Jesus. Não esconda em meu Jesus. Eu estou conectado nele. Eu preciso ser diferente. Eu preciso irradiar uma luz diferente. Eu preciso ter emoções diferentes. Eu preciso tratar as pessoas de maneira diferente. Pastor, mas é porque o senhor não sabe o que elas fizeram. Eu não sei mesmo. Mas e o que eu fiz com Jesus e mesmo assim ele veio? E o que eu continuo fazendo com ele, mas mesmo assim ele perdoa. Então é um Deus que vem, é um Deus que abraça, é um Deus que não desiste, é um Deus que transforma. E aí eu olho para tudo isso, amados, e vejo um teólogo dizer, olha, perdoar é imitar a cruz. E nós carregamos essa cruz. E eu não sei qual é a sua. Mas quanto mais luz do céu estiver na sua vida, mais você vai ter como ter força para carregá-la. Ellen White, ela diz assim: sem perdão, a santificação é uma farsa. É duro? Sem perdão, a santificação é uma farsa. Sem perdão, a santificação é uma farsa e o Calvário é o Calvário aplicado às relações. O perdão é o Calvário sendo vivenciado nas suas relações interpessoais. E aí eu queria ir para um outro texto com vocês. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, amados, é um texto muito lido quando nós falamos sobre comunidade, quando nós falamos sobre unidade, perseverança. Aqui dos versículos 42 até o 47, mas eu não vou ler tudo. Mas o último versículo, porque os anteriores dizem da perseverança, do templo, das orações, do partir no pão. Existia aqui uma rotina nessa igreja, isso causava temor no coração de todos. Muitos que creram estavam em comum, mas o versículo 47 diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Era um argumento social. O argumento era
social, porque ele saiu de uma esfera espiritual, de entrega individual, de uma entrega coletiva, por causa dos apóstolos, daquela pequena multidão que orava, mas ela veio para uma esfera social. Então ela sai do espiritual, e ela vem de maneira coletiva, e ela vem de maneira avassaladora, porque as pessoas que viam aquele movimento de cristãos, as pessoas que viam os milagres, que ouviam as pregações, essas pessoas, quando olhava para todo aquele movimento, diz que eles tinham simpatia de todo o povo. Vida em comunidade. Só é possível. Vida em unidade. Só é possível quando Deus está me transformando todos os dias, individualmente, para transformar coletivamente, para que a minha influência, ela seja coletiva. E aí, as pessoas irão ser simpáticas ao meu estilo de vida, à minha pregação, ao que eu estou propondo a realizar e fazer em relação aos propósitos de Cristo na minha vida. E é interessante, amados, que existe uma referência de comunidade na Bíblia. Eu vou terminar aqui, você pode voltar algumas páginas no livro de João, capítulo 17. No livro de João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus. Mas aqui, amados, já no finalzinho, no versículo 21, diz assim: a fim de que todos sejam um. E pode ser que Cristo poderia usar alguma referência passada, pode ser que ele poderia usar alguma referência de um grande profeta, ou de repente de algum contexto que a igreja já tinha visto em algum momento, mas ele não o faz. Ele diz assim, a fim de que todos sejam um. É por isso que eu estou orando. Eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles estejam juntos. Eu quero que eles estejam caminhando na mesma direção. Aqui não tem que ver, amados, em você pensar igual ao outro. Não é uma questão de você estar uniformizado e todo mundo igual, e todo mundo de repente pensar igual e ter os mesmos gostos, não é isso. A gente pensa diferente, nós somos diferentes, mas existe algo maior que nos une. E eu vou diminuir a minha diferença quando ela entrou em rota de colisão, para que a unidade da igreja persevere. Entenderam? Então o que ele está dizendo assim, olha, que todos sejam um. E aí ele fala assim, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Qual é a referência de unidade usada por Jesus nesta oração intercessória? É a Trindade. É a relação que eles têm entre eles. Essa é a referência, amado. A referência não é uma boa igreja que já aqui viveu. A referência não é um bom momento histórico que nós já tivemos. Não é. Ele fala assim, olha, a tua referência é a relação que eu tenho com o Pai. A tua referência é a relação que eu tenho com o Espírito Santo. A tua referência é a relação que o Espírito Santo tem com o Pai. Essa é a referência. É uma referência perfeita, é uma referência santa. Esse é o ideal que nós devemos buscar como igreja, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Amém? Amados, nós estamos aqui na segunda grande causa que essa igreja deve buscar e perseguir, que é a unidade. Unidade. Unidade em meio à diversidade de pensamentos, de jeito. Unidade em meio às diferenças. Mas é interessante que esse texto do versículo 21 do capítulo 17 termina assim, ó. Para que o mundo creia que tu me enviastes. E daqui a algumas semanas nós iremos estudar essa outra parte.
Tudo parte de uma relação pessoal, que influencia a sua relação coletiva na igreja, para fazer algo muito maior, onde nós estamos inseridos, que é esse mundo. Nessa ordem. Então, amados, a igreja, ela é um instrumento de Deus para revelar o seu caráter. E a unidade da igreja é a credibilidade que estão patente aos olhos de todas as pessoas que nos observam. Caráter de Deus. Caráter que Ele precisa transformar o meu e o seu todos os dias. Caráter que é o único elemento desse mundo que nós iremos levar para o céu. Então eu termino com o último texto de Ellen White, que ela diz: a santidade que não se traduz em amor prático é como uma lâmpada sem luz. Amados, nós estamos nos reunindo, gastando um certo tempo para que nós possamos perseguir essa unidade. Isso em algum momento vai chegar até você. Nós vamos usar uma estrutura já existente entre nós, que é a escola sabatina. Nós teremos anciãos em cada classe, nós teremos mais de 2 professores em cada classe, nós iremos criar uma estrutura para que essa cooperação, para que essa unidade possa florescer entre nós. Para que de repente você possa se olhar, possa dizer assim: olha, a igreja é muita gente. Não, mas você vai ter pessoas mais conectadas, mais perto de você, onde nós vamos cuidar uns dos outros. Nós vamos em algum momento poder responder como que está uns para os outros a nossa caminhada cristã, porque a Bíblia diz assim: exortai uns aos outros, cuidai uns dos outros, ajudai uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. Mas como fazemos isso se nós estamos distantes? Então nós queremos ficar mais próximo. Nós queremos criar uma linha de relação, uma estrutura que já existe para poder, amados, criar a condição necessária para nós nos aproximarmos mais uns dos outros. Comece a orar a respeito, por favor. Comece a clamar. Comece a prestar atenção no relógio a hora que você chega na igreja, porque você vai ter que chegar mais cedo. Amém? Para participar aqui, para estar conectado aqui. E assim, amados, nós vamos criando o contexto ideal para nós recebermos o Espírito Santo. E assim, amados, sermos participantes de algo que vai ser extraordinário nesses últimos dias da história deste mundo. Eu queria ler o último texto, e esse texto, de maneira contundente e clara, ele diz: para mim e para você, ameis uns aos outros. Quantos que estão dispostos? Você pode se colocar em pé? Falar assim: olha, pastor, não é fácil não, mas eu vou pelo menos começar a orar. Olha, pastor, não pode ser meio difícil, tem algumas situações, mas, amados, aquele que começou boa obra, ele vai terminar. Se coloque à disposição desse Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos, nessa manhã, te agradecer. Porque nós não somos fáceis. Nós somos difíceis. Vez ou outra nós estamos caindo, constantemente virando as costas, sendo
indiferentes com o teu amor, com o teu perdão, com a tua graça. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Meu Deus, nos ajude a amar como o Senhor ama, a perdoar como o Senhor perdoa, a nos entregar como o Senhor se entregou, a se colocar à disposição para carregar os fardos, como o Senhor o fez. Nós somos uma família, Senhor. E nós queremos ver o Senhor voltar com poder e grande glória. E nós sabemos que antes de tudo isso acontecer, Pai, o Teu Espírito Santo será derramado sobre aqueles que creem no Teu nome. Eles estarão unidos em um só ideal, em um só propósito. E nós estamos aqui nessa manhã clamando pelo Teu Espírito, Senhor. Derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Que a unidade, que a cooperação floresça cada dia mais entre nós e dê os seus frutos. Perdoa-nos, salva-nos. É o que pedimos, clamando, Pai, em nome de Jesus. Amém.